Olá, queridos seguidores do canal de Mistérios Bíblicos. Hoje nos aventuramos em uma jornada intrigante e reveladora enquanto exploramos um dos temas mais fascinantes e enigmáticos das Escrituras. Hoje falaremos sobre um dos seres mais fortes contidos nas Escrituras, o Arcanjo Miguel. Ele é designado como o mais importante arcanjo pela Bíblia, conforme mencionado em Judas capítulo 9. O prefixo arco refere-se a um líder, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os outros e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, está escrito: ainda assim, Miguel, o arcanjo, ao contender com o diabo, ele disputou sobre o corpo de Moisés. Não se atreveu a trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: o Senhor te repreenda. Devido ao fato da palavra arco significar princípio, este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome de batismo do arcanjo é Miguel, que significa quem é como Deus. Muitos pais, tanto judeus como não judeus, que deram o nome de Miguel para seus filhos, provavelmente não têm consciência do que o nome significa, o que é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem orientados para Deus toda vez que ouvissem esse nome. Como veremos, os homens que receberam visitações angélicas expressaram frequentemente o desejo de adorar a criação, em vez de adorar o Criador. Como resultado, quão natural é que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar o nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, porque a Bíblia nunca se refere para os arcanjos como um grupo, apenas ao próprio arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar amplamente associado à nação de Israel. Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido, sendo ele, em certo sentido, o primeiro-ministro na administração do universo por Deus. Ele serve como anjo administrador de Deus para fazer o julgamento. Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquele momento, o seu povo, todos cujo nome é encontrado escrito no livro, será entregue. Conforme escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Além disso, em Daniel, ele é referido como Miguel, seu príncipe. Em Daniel, capítulo 10, versículo 21, está escrito que ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Ele é o mensageiro da lei e do julgamento de Deus. Este é o seu papel quando ele aparece em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 12, liderando o exército na batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a batalha final desta era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra épica do universo, que resultará na derrota de Satanás e das forças das trevas. Na preparação para o confronto, a Bíblia nos ensina que Miguel sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Este Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão tirados dele para sempre. Os poderes das trevas serão destruídos por Deus. Como poderia este conflito ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É referido como o mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo, porque o mistério da iniquidade já opera, somente aquele que agora lidera o deixará, até que seja tirado do caminho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou nas cadeias das trevas para serem reservados para o julgamento. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Talvez a passagem comparável em Judas 6 coloque o peso da culpa mais diretamente sobre os ombros dos anjos. Os anjos, escreveu Judas deliberadamente, não mantiveram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação. Assim, o desafio de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente um terço dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foi o maior desastre na história de toda a criação. Quando é que aconteceu?
entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles aconteceu antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, até a criação angélica era boa. Quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e a primeira mulher? Poderíamos nos perguntar, esta é uma questão que deve ficar sem resposta. Porém, em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste derrubado, o que enfraqueceu as nações? Pois disseste em teu coração, subirei ao céu. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me sentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos cintilantes. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma cheia de sabedoria e perfeita em beleza. Você esteve no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era a tua cobertura, o sárdio, o topázio e o diamante, o berilo, o ônix e o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tambores e das tuas flautas foi preparada em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e assim te estabeleci. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multidão de tuas mercadorias, encheste a tua névoa de violência, e você pecou. Portanto, eu te lançarei como profano do monte de Deus, e eu te destruirei, ó querubim protetor, da névoa das pedras de fogo. Teu coração se elevou por causa da tua beleza. Tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Eu te lançarei no chão. Eu te colocarei diante dos reis para que eles te vejam. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 das hostes celestiais do universo se juntaram a ele em sua rebelião. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e o seu exército angélico triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro All About Angels, ressalta que as escrituras às vezes se referem para os anjos como estrelas. Isto explica por que Satanás foi apelidado de Estrela da Manhã antes de sua queda. E João acrescenta uma qualidade a esta descrição. E sua história atraiu a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou na terra. E o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz para devorar o seu filho assim que nascesse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Sabemos que a terra é palco do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É incompreensível que você e eu, com um período de tempo tão curto neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha de todos os tempos. É surpreendente para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos numa luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, o Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu. Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente Deus ainda não o eliminou do cenário mundial. A Bíblia ensina, porém, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Além de proclamar a maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem de vida a todos os que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com grande ordem, com voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. No seu papel de combatente, Miguel tem uma responsabilidade particular com Israel. Em Daniel capítulo 10, versículo 21, ele disse ser o príncipe daquela nação,
conforme lemos a história antiga e moderna. Mas eu te mostrarei o que está anotado nas Escrituras da verdade, e não há ninguém que me apoie nessas coisas, a não ser Miguel, seu príncipe. E que naquele momento Miguel se levantará, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, e naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Poucas pessoas apreciam quão importantes são as influências angélicas nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosa revelada em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angélicas de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto há 3 semanas quando o anjo lhe apareceu. Daniel capítulo 10, versículo 3. Não comi nenhum alimento escolhido, nem carne nem vinho tocaram meus lábios, e não usei nenhuma loção até que as 3 semanas terminaram. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava às margens do rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu na frente dele. Em seu rosto, ele parecia um raio, e em seus olhos, ele parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não o fizeram. Uma enorme sensação de mau pressentimento tomou conta deles, e eles fugiram para um lugar seguro. As forças de Daniel se esgotaram completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal foi o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Então, Miguel apareceu para auxiliar o anjo subordinado, permitindo-lhe retornar ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha uma mensagem a transmitir. Ele deveria revelar a Daniel o que Deus previu que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e também sua capacidade de comunicação. Após cumprir seu dever, o anjo informou a Daniel que ele retornaria para continuar lutando contra o príncipe demônio na batalha entre as forças do bem e do mal. Durante todo esse tempo, Daniel não teve alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido do contrário, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele orou a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus o ouviu. Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, recebeu a mensagem do anjo visitante enviado do céu para informá-lo de que seu pedido havia sido atendido. Devido a esta experiência, é evidente que os atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, você que é muito estimado, considere cuidadosamente as palavras que estou prestes a lhe dizer e levante-se, pois agora fui enviado a você. E quando ele me disse isso, levantei-me tremendo. Então ele continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu adquirir entendimento e se humilhar diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino persa resistiu-me 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar, porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Agora vim explicar-vos o que acontecerá ao vosso povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo que ainda está por vir. Daniel capítulo 10, versículo 11 ao 14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No livro de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Esse não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram, e não prevaleceram. Nem o lugar deles foi mais encontrado no céu. E foi expulso o grande dragão, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui vemos Miguel servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o principal guerreiro de Deus. Houve uma guerra no céu uma vez. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos.
Deus usa seus servos para enfrentar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não conseguiu prevalecer e não foi encontrado mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Somente as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa se igualar à sua força quando ela se depara com você. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios, apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmos 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, excelsos em poder, que cumpris os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando totalmente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que se compare à sua força. Eles constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Finalizamos esse vídeo fazendo um questionamento a você. Comente a palavra que vem à sua cabeça quando pensa no Arcanjo Miguel. Também desejamos que Deus abençoe sua vida. E para que possamos continuar conhecimentos valiosos, como esse, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e comente como você imagina o céu com a hashtag Histórias Bíblicas.